Oi, oi, seja muito bem-vinda, você que está chegando aqui no meu perfil agora por um tema de uma live até de certa forma exótico, digamos assim. Sim, o tema da live é possível emagrecer com melancia amarela. E muitas pessoas devem ter se perguntado como assim, porque nem sabia que melancia amarela existe. Então eu vou começar dizendo para vocês que de fato existe. Achei no mercado ontem, se chama lá no saquinho, né, tá escrito melancia pingo. Ela é pequenininha, tem o mesmo sabor. Ela é super doce. A semente, ao invés de ser uma sementinha preta igual a melancia vermelha, ela é quase imperceptível, nem dá pra ver certinho no pedaço, ela é meio transparente assim, mas dá pra você ver e você acaba comendo naturalmente, porque não tem ela não é tão dura quanto a semente da melancia normal. Então começo dizendo que sim, a melancia existe, ela é amarela e super doce, tem o mesmo sabor. E o que eu quero trazer para vocês, né? O intuito dessa live não é deixar as nutricionistas enlouquecidas com uma nova dieta milagrosa que vai prometer um emagrecimento milagroso para as pessoas. Não, é trazer para vocês uma nova perspectiva em relação ao peso, ao processo de emagrecimento, uma nova perspectiva para o corpo de vocês. Porque eu sou Keila, sou analista corporal e comportamental, e eu quero trazer para vocês a mensagem de que o nosso corpo, ele fala muito sobre a gente. A estrutura, o formato, a sensação de 6 partes do nosso corpo mostram a porcentagem de cada traço de caráter que a gente tem, que a gente possui. Então, o nosso próprio corpo, ele revela o nosso manual de instruções de como a gente faz, né, de como a gente vive de uma maneira mais fácil a partir de quem a gente é, evitando as nossas principais dores dos nossos principais traços, descobrindo os nossos principais recursos dos nossos traços e aquelas situações de dificuldade, aquelas situações que colocam a gente no local que gera algum gatilho, alguma dor que realmente machuca, porque é a dor dos nossos traços de caráter, do que formou a gente. O formato do nosso corpo, ele diz muito sobre a gente, assim como o próprio peso. O tema da live, quando eu falo assim, nossa, como que a melancia amarela vai te ajudar a emagrecer, é porque a gente está falando muito do traço da oralidade, que é o traço que eu quero trazer aqui para vocês, inclusive porque pensa, provavelmente você já sentiu aquela necessidade, aquela fome, que você não é comida, não é substancial, não é aquela coisa de que é a necessidade básica do seu corpo. Você sentiu aquela vontade e tem que ser uma porcaria, é aquela vontade de um açúcar ou aquela vontade de uma comida quentinha, um chocolate quente. Quantas vezes você não comeu para preencher um vazio? Quantas vezes você não comeu para preencher aquele abraço que você não teve, aquela vontade de abraçar aquela pessoa, de ver aquela pessoa, alguma situação mais emocional que você não conseguiu suprir aquele vazio que era de alguém, principalmente alguém, alguma situação onde você não se sentiu vista, não se sentiu cuidada, não se sentiu amada, se sentiu sozinha. Quantas vezes você não comeu por conta deste motivo? O comer emocional estava ali para preencher aquele vazio, preencher essa sensação. Há outras formas da gente lidar com esse vazio, lidar com essa falta, lidar com esse sentimento de abandono, de vazio, de solidão, nas situações que é humanamente impossível você ter as suas necessidades atendidas o tempo inteiro. Então, quando eu falo da melancia amarela, é o que representa a melancia amarela. É uma nova experiência, é uma nova sensação, é algo que você não conhecia. E pode ser tanto um alimento que você não conhece, que você desconhece, que é novidade, estimulando ali a oralidade, porque a oralidade, ela realmente encontra prazer em tudo, em todos os sentidos, né? Visão, olfato, paladar. Então, estimular os sentidos faz muito bem na hora que você está querendo comer até o reboco da parede, na hora que você está querendo atacar aquele doce, aquela comida, aquilo que você sabe que não é uma necessidade fisiológica, vem ali para uma questão mais inconsciente, mais profunda. Quando você quando você descobre os seus traços de caráter, você entende o que está acontecendo com você, quando você tem essa clareza, você consegue buscar alternativas para driblar essa sensação que não seja com um brigadeiro, que não seja enfiando o pé na jaca, literalmente. Porque quando você não tem a clareza, não é aquela questão de que um brigadeiro vai agradar a sua porcentagem da sua oralidade. Não é um. É assim, 200 e vai ser o brigadeiro, vai ser o sorvete com leite condensado, vai ser um monte de coisa.
Então, quando a gente traz ali, quando eu trago a ferramenta, quando eu te desafio, quando eu te provoco dizendo que é possível emagrecer com a melancia amarela, não é de fato a melancia amarela. É novas experiências, é você buscar prazer através dos sentidos, dos 5 sentidos, até do 6º sentido, né? A gente tem a questão da intuição aflorada, da oralidade também, é você conseguir dar espaço para esse traço de caráter. E aí você vai ver que a necessidade de comer algo muito calórico, ela diminui. E indo um pouco mais além, a gente vai entender que tem a necessidade do traço e a gente tem a função do peso. E quando a gente fala especificamente do traço de caráter da oralidade, quando a gente tem uma função, é porque o negócio, né, o iceberg está numa camada mais embaixo, mais profunda do seu subconsciente, aonde você não está recebendo a atenção que você merece, que você considera que merece, o destaque, você está se sentindo sozinha num ponto de precisar de apoio, de precisar de ajuda da sua estrutura física. Porque lembra, o formato do corpo, ele tá ali para te proteger das 5 grandes dores, ele tá ali realmente porque você precisa, porque você é quem você precisa ser. Então aquilo é realmente as suas ferramentas, os seus superpoderes para você sobreviver na vida, né? Driblando ali as 5 grandes dores. Quando você entra num ponto onde você precisa, inclusive, do peso, do excesso de peso, para fazer essa função de destaque, para você se destacar, para você ter a atenção das pessoas, você não é fazendo uma dieta que você vai conseguir emagrecer, não é? É literalmente as pessoas que engordam comendo salada. Quando você só precisa de uma reeducação alimentar, quando você é sedentária e você começa a fazer as coisas, se o peso não tem função na sua vida, você emagrece, você vai conseguir emagrecer. Agora, se o peso desempenha uma função, você pode fazer a dieta que você quiser, só comer fruta, só beber água, fazer a dieta da lua, fazer a dieta do chá, fazer detox, só comer salada. Se o peso tem uma função, você vai continuar com o peso. Então é legal você descobrir quais são a sua tendência a desenvolver, né? Quais dos 3 tipos de funções que o peso desempenha. Se você às vezes está caindo em 1, 2 ou até mesmo nas 3 funções. Então hoje eu vou falar muito da função do destaque, da função emocional, desse comer para suprir um vazio. Existem outras 2 funções. Eu explico certinho durante a sua sessão de análise corporal e comportamental, né? Avalio o formato do seu corpo, digo como você funciona, a gente abre para as questões, eu explico a tendência à dependência emocional, a tendência às 3 funções do peso, explico certinho o que cada uma é. Inclusive, eu indico um livro para vocês, que é as funções do peso, do meu mentor, Elton Euler. Tem toda essa ferramenta se você funciona de uma maneira mais autodidata, se você quer ler mais sobre isso antes de agendar sua análise corporal e comportamental para se aprofundar e realmente começar a romper esse padrão que acontece com você, né? Se empoderar do seu próprio formato do corpo, entender por que está acontecendo isso, para você conseguir começar a quebrar esses padrões. Lá vai ele. Então, quando eu falo para vocês dessa questão da gente estimular outras formas de preencher esse vazio, dessa questão do destaque, eu quero trazer um exemplo mais específico até para ficar mais palpável, por exemplo, para vocês mulheres, que na gestação, imagina, você recebia a atenção de todos os lados, todo mundo te perguntava como você estava, se estava tendo enjoo, se não estava, qualquer coisa, se a barriga estava mexendo, se estava chutando, se não estava, você estava recebendo uma atenção grande, digamos assim, de todos os lados, de todos os familiares, aquela expectativa e tudo mais. De repente, o seu filho nasce, seu filho, sua filha. E o foco, ele muda. Ao invés de toda aquela atenção estar voltada para você, não tá mais. O foco mudou e parece que todo mundo, o holofote tá no recém-nascido. Ninguém mais pergunta como que você tá, se tá doendo, se não tá doendo, como que tá o pós-parto, o puerpério, a amamentação. Geralmente o foco muda 100% ali pro recém-nascido, ia tirar foto, fazer a brincadeirinha, conhecer, e toda aquela parte. Dependendo da sua combinação de traços, dependendo de como tá a dinâmica no seu momento, essa troca de atenção do holofote indo 100% pro seu recém-nascido e você ficando apagada, digamos assim, dependendo de como você tem lá o seu histórico moldado no formato do seu corpo, as suas lembranças, as suas memórias, aquilo que já te afetou um dia, talvez nesse momento você
ative essa dor dos seus traços e se sinta sozinha. Por se sentir sozinha, acabe compensando na comida. Então, é numa dinâmica indo de uma maneira mais inconsciente para realmente as coisas de quando eu me sinto sozinha, quando eu não tenho a atenção que eu estou precisando em determinada situação, acontece que, ao invés de falar para as pessoas e comunicar, eu acabo caindo na dor do traço e compensando na questão da comida, naquela comida que abraça, naquele quentinho, né, do chocolate quente. Então, a gente vai compensando. É tendencioso acabar compensando. Consegue entender a linha do raciocínio? Se eu não estou recebendo essa atenção, se eu não estou tendo o destaque que eu mereço, eu acabo compensando na comida. Como que a gente vai começar, né, a principal contribuição quando eu trago para vocês que é possível emagrecer com a melancia amarela? Como que a gente vai conseguir romper esse ciclo? Primeiro, tendo a clareza do porquê ele acontece. Já é um grande passo. Segundo, você vai começar a buscar experiências novas, sensações novas. Isso vai agradar a oralidade da mesma forma que aquela comida que abraça. Porque a sensação de você descobrir um alimento novo, a sensação de você ir num restaurante novo que você nunca foi, a necessidade de comer um prato muito grande, ela diminui, porque você está numa experiência nova, você está tendo todos os estímulos, não só do paladar. Então, quanto que a gente vai conseguir realmente usar a comida ao favor do emagrecimento? Quando a gente explora todos os sentidos, o olfato, o próprio paladar, né? A visão, principalmente, a curiosidade, quando a gente está com pessoas que a gente gosta, porque se o intuito da comida ali é aquele abraço, concorda que quanto mais você criar a oportunidade de estar com pessoas que você se sente bem, que você se sente ouvida, que você se sente acolhida, que você se sente confortável, você não vai precisar da comida para fazer a função do abraço. Agora, o que você não pode fazer? Estar buscando a falta. Então, buscar aquelas pessoas que estão indisponíveis para você, buscar aquelas pessoas que não te deixam falar, buscar aquelas pessoas que te fazem mal. Ou seja, o ambiente ele se faz muito importante porque não é qualquer pessoa que serve, é aquela pessoa que vai te acolher. Porque se você está sentindo essa necessidade, você é uma pessoa que acolhe muito as pessoas, você é naturalmente empata, você é naturalmente acolhedora, naturalmente intuitiva. Então, como assim? Eu sou essa pessoa para todo mundo e não tem essa pessoa para mim. Fica complicado, e aí se você realmente está nessa dinâmica, a comida vai ser o seu melhor amigo e realmente vai ser, às vezes, numa escolha não tão benéfica para a saúde física, digamos assim. Então é importante você conseguir, e aí eu falo muito durante a análise corporal, o que faz bem para o traço de caráter da oralidade. Porque se a gente está falando da função do peso de destaque, a gente está falando muito do oral na dor. A gente está falando dessa porcentagem sua, independente se você tem 60% de caráter oral, né, desse traço, se você tem 30%, ou se você tem 20%, ou se você tem 10%, na composição é aquela porcentagem sua que está sofrendo. Então, como que eu vou estimular isso? Eu trouxe a questão da melancia amarela porque está estimulando os sentidos, mas tem outras formas e eu explico muito mais e melhor, com mais profundidade, dentro da sessão de análise corporal e comportamental. Né? Fiz parceria com a nutricionista, né? Como a gente está aqui falando muito do público materno, né? Materno-infantil, então ela é uma nutricionista materno-infantil. Logo solto mais spoilers para vocês. O único que eu vou soltar agora é que estou sim fazendo parceria com a nutricionista para vocês conseguirem comprar um serviço único. Então, principalmente com quem vem com esse conflito, vem com essa demanda do emagrecimento, né? Não consigo emagrecer, estou no puerpério, né? Às vezes a dificuldade de introdução alimentar com a criança, né? Essas dinâmicas, e até mesmo se você não está nessa fase, ou você quer se preparar para ter um filho, ou se você não está nessa fase, você gostaria de também descobrir os seus traços, não tem problema. É que aqui no Instagram eu estou focando muito pro nicho das mães, então se você se identificar na questão do emagrecimento, mesmo que você não seja mãe, não tem problema, entre em contato no direct que a gente conversa certinho, serve para você. É que aqui, por questões de realmente entrega do Instagram, eu tô nichando, mas é um conteúdo aberto, é amplo. Então, não se sinta aí que não serve para você, porque serve. Então, o que a gente tá falando, essa questão da função do destaque, da função de se sentir acolhida, a comida, ela ajuda sim. Então, eu falei aqui até umas 3 vezes, eu repeti, para que, né, tipo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura.
qualquer experiência nova, qualquer coisa que estimule os 5 sentidos, você se sentir acolhida de formas com pessoas ou até mesmo de forma alimentar, vai te auxiliar a você conseguir comer sem a compulsão alimentar, sem esse excesso para você preencher essa falta. A gente vai começar a olhar para ela com outros olhos e até ressignificar essa falta, para você conseguir se sentir bem na sua própria companhia. Porque não necessariamente a gente precisa estar acompanhado o tempo inteiro. Isso é viver na dor do seu traço. Se você sente essa necessidade, se você nunca pode estar sozinha. Então isso também é um outro ponto diferencial. Primeiro a gente reconhece qual é a raiz do problema para a gente conseguir negociar com o traço, compensar o traço e até mesmo transcender uma dor, ultrapassar essa sombra que às vezes limita as suas escolhas, limita as suas decisões, porque você está com medo de passar por uma situação que é super normal. Por exemplo, viajar sozinha. Poxa, pode ser um parto para você, mas pode ser uma experiência incrível de você explorar a sua independência, a sua liberdade, a sua autonomia, uma sensação nova. Então, tudo tem dois lados. Da mesma forma que quanto mais a gente acessa esse conhecimento, mais fácil vai ficando para a gente ultrapassar as dores dos nossos traços, para que os nossos sonhos estejam ali guiando a nossa rota e não que a gente esteja escolhendo para evitar um medo, evitar alguma questão que leva a gente mais para relações de dependência emocional. Dessa forma, fica nítido que realmente a melancia amarela pode ajudar vocês a emagrecer, sim, porque ela representa experiências novas, explorar os sentidos, ter novas sensações. E foi engraçado porque enquanto eu tava comendo, meu marido falou assim: nossa, você tinha que ver a sua cara de descobrimento, né, e tudo mais. E naquele momento eu me permiti ser 100% oral. Então eu tava mesmo ali na função de encher esse potinho, encher esses 30% que eu tenho do meu mapa de caracteres, né, dos meus traços. Então naquele momento eu não pedi pra filmar, eu não tive ideia de filmar, eu não queria ser filmada, eu queria descobrir, eu queria explorar, eu queria saber se tinha o mesmo gosto da melancia normal. Então aquilo me fez muito bem, aquilo vai na contramão da necessidade de precisar comer sorvete, gelato, qualquer outra coisa. Compreende? Naquele momento eu me permiti ser 100% oral. Então não fui estratégica, não filmei, só depois, hoje de manhã, né, fui tomar um café de novo, aí eu falei assim, poxa, eu posso fazer o gancho e falar muito sobre as minhas clientes com essa questão do traço de caráter, da oralidade. Porque quanto mais você deixa esse traço existir, né, através dessas experiências, mais você vai estimulando para usar o recurso dele. Que o recurso da oralidade é o quê? É a comunicação, é esse falar, é expor o que você tem de melhor para o mundo. Isso vai refletir muito bem no seu trabalho, isso vai refletir muito bem nas suas relações. É você ser intuitiva, é você acolher os outros, é você usar esse dom da empatia e da comunicação no mundo. E quando você não permite esse traço existir, quando você fica ali na sombra, na dor, ali na sofrência do vazio, você deixa de colocar sua voz no mundo, você deixa de expor as coisas importantes, você deixa inclusive de chorar, porque esse é um traço que costuma muito ser castrado pelos outros traços, porque a gente aprendeu que não pode chorar, que não pode falar de sentimentos, que não pode ser vulnerável, que tem que ser forte o tempo inteiro. E aí numa dessa você vai criando couraças e tentando se proteger cada vez mais e não colocando a sua oralidade no mundo, nem tendo novas experiências, nem se permitindo sentir, nem colocando a sua voz no mundo. Então, quando a gente fala do emagrecimento, quando a gente fala dessa experiência, quando a gente fala da função do peso do destaque, a gente não está falando só de emagrecer, a gente está falando de como você se enxerga, os seus recursos, os seus poderes, como se você até enxergasse os seus superpoderes como fraqueza. E aí uma coisa vai puxando a outra e é difícil você conseguir emagrecer, não só pela própria função do peso, mas pela dinâmica. E aí vai entrar outras dores, vai entrar a comparação, né? Pode entrar comparações, pode entrar você considerando coisas que são suas, que são seus superpoderes como falha, você se comparando com outras mulheres. Enfim, entra muitas outras coisas, entra outras funções do peso que pode estar influenciando, impactando no seu processo de emagrecimento. Então eu falei de uma das funções
e trouxe uma experiência muito própria, muito pessoal do que aconteceu comigo, né, esses dias. Inclusive eu estava nessa frequência de compensar muito no gelato e coisas que eu poderia fazer, eu poderia só continuar dessa forma? Sim, mas por ter acesso ao autoconhecimento, é aquilo de parar, refletir e verificar quais são as outras formas que eu posso fazer, né? Buscar isso, sanar essa necessidade da oralidade sem ser com porcaria. Então é onde você vai conversar com pessoas importantes, que você vai se sentir ouvida, você vai procurar novas experiências. Então procurei experiência, procurei um alimento que seria mais benéfico, procurei me cercar de tudo que faz bem para o traço de caráter da oralidade, ou seja, diminui aquela necessidade de comer a porcaria, entende? É utilizar o autoconhecimento ao favor no dia a dia. É estar cercada de pessoas que faz bem, que você vai se sentir ouvida, acolhida. É investigar de onde está vindo esse sentimento, qual área da vida você está se sentindo sozinha, qual área da vida você está sentindo que não está sendo acolhida, que está faltando alguma coisa. É buscar o autoconhecimento. Então, a partir de uma situação, né, uma observação, estou comendo muita porcaria. Não é só continuar isso no piloto automático e vida que segue. Não, é você ter a clareza de, poxa, identifiquei um padrão, o que eu posso fazer? Qual traço de caráter está na dor? O que eu posso fazer para compensar, para realmente sanar essa necessidade com experiências, com a comida, com a rede de contato, a rede de apoio, os relacionamentos. Como? E investigar da onde está vindo essa falta, da onde está vindo essa sensação. A partir daí, você utilizou o seu mapa, né, os seus traços, e aplicou numa situação pontual. Conseguiu sanar, driblar uma dificuldade. Eu tô trazendo algo que é meu, literalmente aconteceu essa semana, ontem basicamente, para vocês entenderem um processo. Ele é dinâmico. Você descobre os seus traços, você entende a função do peso, você entende como você funciona, e aí você passa a saber como articular, como negociar, como compensar e recompensar os seus traços, como você fazer de uma maneira saudável, uma dinâmica saudável. Experiência minha, poderia falar dos meus clientes, das minhas clientes? Poderia, mas ultimamente estou tem vindo cliente com um pico alto de rigidez e masoquismo, e eu respeito muito o gráfico das minhas clientes, né? Tanto que a rigidez não gosta de mostrar suas vulnerabilidades, né? Quer sempre se melhorar, mas crescer sem as outras pessoas saberem exatamente o que você está fazendo para crescer. O masoquista se sente muito exposto, até mesmo tirando a imagem, né, deixando do anonimato. Eu entendo que é difícil para esses dois traços se exporem. Tanto que no meu último depoimento eu tirei o vídeo, deixei só a voz e ainda pedi autorização. Falei assim, olha, se você precisar eu ainda faço aquele efeito no vídeo de igual TV, quando a gente oculta para não saber exatamente qual voz, a voz de quem. Eu respeito muito os meus clientes. As minhas clientes estão mais nesse momento, que não são tão de exposição. Então eu trago muito para vocês experiências minhas, né, próprias, para realmente proteger, digamos assim, o gráfico dos meus clientes. Como eles funcionam, como elas funcionam, realmente para elas se sentirem acolhidas, ao invés de ver, por exemplo, eu falando aqui uma situação que me trouxeram no momento privado, no ambiente. Né, a análise corporal é um ambiente seguro, terapêutico, um ambiente controlado, ou seja, tudo que acontece lá dentro, nada vaza. Não vou vir aqui no Instagram e usar o seu nome, ou marcar o seu arroba, ou expor você de certa forma. Lembra, lá é um ambiente seguro e controlado, e tudo que eu trago pra cá de uma maneira que faça bem, que estimule. Então esse conteúdo serve tanto para as pessoas novas que estão chegando, me conhecendo pela primeira vez, quanto para os meus próprios clientes, as minhas próprias clientes, que eu falo exatamente como cuidar do traço de caráter da oralidade. E agora veio um exemplo prático aqui da melancia amarela. Mas não necessariamente é a melancia amarela, e eu sei que agora vocês entendem o que isso representa. Se você chegou agora, no finalzinho da live, e ainda não está entendendo, ela vai ficar aqui disponível no Instagram até eu conseguir subir ela pro canal do YouTube. Daí depois eu acabo tirando daqui e deixando só lá. Porque fica mais fácil, né? Vocês conseguem acessar a playlist certinha dos traços, vocês conseguem até acelerar vendo 2x e aí otimiza o tempo de vocês. Porque aqui no Instagram não tem essa opção, né? E às vezes se entrar uma notificação, pronto, já perdeu e tem que começar de novo. Fica mais difícil acompanhar um vídeo longo.
Então, realmente, eu deixo lá que fica mais fácil até para vocês compartilharem com outras pessoas que precisam ter esse acesso a esse conteúdo também. Quantas vezes a gente não vê as pessoas com dificuldade de emagrecimento só porque não tá na questão da dieta, não tá na questão do alimento, está numa questão que vai além, que é essa questão de, será que você pode ser emocionalmente magra? Será que você é emocionalmente magra? O que será que a gente pode te ajudar e te apoiar para que você conquiste isso, que você supere a função do peso, a função do destaque, a função da força, a função da proteção? Então, realmente é isso. Como analista corporal e comportamental, eu trago a clareza de como você funciona, inclusive, nossa senhora, tira um peso das costas de vocês quando vocês entendem o que o formato do corpo diz sobre vocês, porque às vezes vem uma dor, inclusive, né, isso é tema para outra live, mas eu vou falar aqui porque veio agora na cabeça, uma questão de comparação, gente. Como uma pessoa que tem a estrutura física mais retangular ou mais quadrada, ela vai se comparar, se julgar e criticar porque ela não tem aquela curva de violão que todo mundo vê nas novelas, que vê na revista, que vê no Instagram. E isso gera um certo desconforto, ainda mais na pressão que a sociedade coloca sobre o corpo feminino. E às vezes o seu padrão de, nossa, de ser bela seria ter aquela curva, e aí eu tô tentando emagrecer para buscar aquela curva, quando na realidade, buscando emagrecer pelo motivo errado, mas tudo bem. Quando na realidade, se você faz a sua análise corporal, você escuta sobre a sua estrutura, como que o corpo se moldou para te proteger, você entende que você tem um certo pico, que aquela é a sua estrutura física, você vai parar de se julgar, criticar e cobrar a ter aquela curva de violão. Porque, gente, eu não vou dizer que é impossível, porque se você arrancar as costelas, usar um espartilho, usar uma questão de roupas que modelam ao ponto de deformar o seu corpo, você consegue mudar a sua estrutura, se você realmente quiser. Mas será que você precisa? Será que se você entender que você é quem você precisa ser, você não vai conseguir emagrecer de uma maneira mais rápida, benéfica, onde você vai se valorizar, aumentar a sua autoestima, entender o que o seu corpo diz sobre você, valorizar o que você tem, entender aonde você tem rigidez e quais são as formas de estimular a rigidez que você já tem no local que você tem, né? O que significa a rigidez? É outro traço de caráter, o traço de caráter que dá pra gente essa curva de violão, que dá pra gente essa questão da harmonia, do mais simétrico, consequentemente do mais belo, porque a gente tende a associar a beleza à simetria. Então, quais são as formas de potencializar a sua rigidez? Você vai entender isso ao invés de ficar se julgando, comparando, criticando, diminuindo a sua autoestima, diminuindo o seu alto valor. Então, a análise corporal, ela te traz poder de muita coisa, de tirar muita crença, de você realmente se empoderar de quem você é, das suas qualidades, das suas potencialidades, do que você tem de mais facilidade, entender o que você tem de mais dificuldade, entender que até aquela parte do seu corpo, às vezes, que você considerava um defeito, ela fala muito sobre você e você vai olhar com outros olhos. Você não vai mais olhar como um defeito. Então, assim, trouxe bastante coisa, até trouxe aí no finalzinho uma reflexão para tema de outra live, a gente pode se aprofundar nisso em outro momento, mas para vocês entenderem que emagrecer não depende só e somente do que você come, do alimento que você come, da dieta que você faz, da atividade física que você faz ou não faz. Depende muito se o peso, ele está realmente desempenhando alguma função na sua vida. E se ele estiver desempenhando alguma função, não é só olhando para o prato, não é só pesando, contando caloria que você vai emagrecer. É olhando para o lado emocional, é olhando para a questão de como você funciona, como você pode usar isso ao seu favor. E está estampado no formato do seu corpo. Se você sentiu a necessidade, você já quer agendar sua análise corporal, só me chamar no direct, só deixar no comentário, né? Tem no meu perfil do Instagram, @keila_ferrari, tem ali o meu link do WhatsApp pra gente conversar mais e melhor. Se você quer saber mais sobre o assunto, tem uma live no meu perfil, assim como tem o livro do meu mentor, Elton Euler, que é As Funções do Peso. E aí você pode comprar, ler tudo certinho e decidir depois no final agendar ou não a sua análise corporal. Tudo depende de você, exatamente do que você precisa. Eu estou aqui para te apoiar. Como eu posso te apoiar? Só me chamando no direct pra gente conversar que eu te explico como, exatamente da forma que você precisa.
Lembrando que tem parceria com o nutricionista, então fiquem espertas, porque principalmente vocês que estão ali já com o filho pequeno, porque é nutri materno infantil, o olhar, ó, ampliado, ela também conhece os traços de caráter, é uma dupla realmente porreta. Spoiler, né? Trago mais informações para vocês em breve. Fiquem bem e até a próxima live, até o próximo momento. Qualquer dúvida também tem as caixinhas de pergunta que eu sempre abro lá no Instagram. Fiquem bem e até a próxima.